Olá, bom dia a todos! Esse é o nosso momento entendendo a comunicação espiritual com o livro dos médiuns, em que tentamos rapidamente esclarecer alguns pontos principais do livro dos médiuns. Esse vídeo é continuação do vídeo da semana passada, em que começamos a falar do capítulo 29 das reuniões e das sociedades espíritas. Bom, só para retomar o vídeo anterior, então, nós vimos que as sociedades espíritas, elas devem ter interesse pelos ensinamentos, elas devem estar em comunhão de bons sentimentos e com a intenção de melhorar. Sabendo disso, quais são os assuntos de estudo? Os espíritos nos dizem que, quando evocamos espíritos, ou quando essas manifestações se dão de maneira espontânea, muito temos a aprender. Há uma crença, algumas vezes, de que tudo que poderia ser aprendido já está escrito nas obras básicas, já foi perguntado e respondido pelos espíritos em O Livro dos Espíritos. Entretanto, a cada comunicação, há muito que nós podemos aprender. Se essa evocação foi de um espírito inferior, muito se pode aprender porque muitos de nós podemos nos encontrar em momentos exatamente iguais a desses espíritos e acabar aprendendo com o exemplo deles. Claro, quando são espíritos superiores e muito evoluídos, há muitas questões psicológicas e filosóficas que podem ser aprendidas com esses espíritos e com os seus ensinamentos. Mas, de maneira geral, uma reunião para comunicações espíritas, sejam elas feitas por evocação ou sejam elas feitas de maneira espontânea, elas devem levar em conta a análise de todas as comunicações. Então, os espíritos trazem aí 4 passos que devem ser realizados em reuniões mediúnicas. Então, primeiramente, eles citam a leitura, de comunicações que já foram recebidas na sessão anterior. Muitas vezes, as psicografias, por exemplo, elas são complicadas de ser compreendidas devido à caligrafia. Então, eles sugerem que sejam passadas a limpo e então discutidas no início da sessão seguinte. Devem, então, ser discutidas questões que envolvam a doutrina espírita e que seja de interesse da doutrina. Então, vem a matéria de estudo, ou seja, novas manifestações. E, por fim, conferências, ou seja, a análise das orientações, das manifestações dadas nessa reunião, para ver se elas são de fato úteis, ou se por algum motivo estão sendo aí manipuladas, ou são motivos de enganação, como vimos em outros vídeos, Há muitos espíritos que acabam se manifestando para enganar os que estão aqui, encarnados. De qualquer forma, somente com médios se pode fazer estudo? E os espíritos nos dizem que não. Claro que muitas vezes uma orquestra sem um instrumento não vai conseguir tocar. Entretanto, ele nos diz também que nós não precisamos do escritor junto conosco para ler um bom livro. Então, muitos estudos podem ser feitos e são feitos nas casas espíritas sem que haja a presença de médium. Nem todo estudo tem que ser em reunião mediúnica. Muitos estudos são feitos com as obras que já foram publicadas e que nos são matéria de muita reflexão. Sobre a rivalidade das sociedades espíritas, os espíritos nos dizem que todos devem concorrer, ainda que por vias diferentes, para um objetivo comum. Todos os antagonismos são efeitos do nosso orgulho e só vão prejudicar a causa espírita. Ele nos lembra que, como vimos em alguns vídeos anteriores, as divergências muitas vezes se dão pela tradução de uma palavra
ou por coisas muito simplórias. E, na verdade, essas rivalidades, elas são motivo do ciúme entre as pessoas, que vão ocasionando a concorrência, que muitas vezes é prejudicial, porque ela é motivada pelo orgulho e pelo ciúme. Amor e caridade, essa é a única verdade de todo espírita. Então, a crença nessa doutrina deve fazer com que nós nos tornemos melhores, mais benignos e indulgentes para com os nossos semelhantes. A finalidade de toda e de qualquer sociedade espírita é colaborar nessa grande obra. Então, tudo que não tem a ver com amor e caridade não deve ser considerado como advindo da doutrina espírita. Por isso, novamente termino, como todas as semanas, que nós possamos nessa semana ser um pouquinho melhores do que fomos na anterior e que possamos buscar esse amor e essa caridade, lemas da doutrina espírita, em todas as nossas atitudes. Boa semana a todos!